no capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Quero agradecer mais essa rica oportunidade que nos concede o nosso pastor presidente, pastor Luiz José do Carmo, pastor Samuel César, que tem grandemente abençoado meu ministério. Deus tem usado esses homens para me abençoar, graças a Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria assim: conversão, a evidência da salvação. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver grandes profetas de Deus chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a mudar os seus procederes errôneos e a centrar-se na palavra de Deus. Nós vemos isso com Isaías, Jeremias, Ezequiel, e também com o precursor do Senhor Jesus, João Batista, quando esteve na terra, ali no deserto, ele pregava a palavra de Deus, e ele chamava o povo a arrepender-se dos seus pecados e se voltar para Deus. Essa era a pregação de João Batista, e o povo sentia o poder de Deus, através dessa mensagem de João Batista, e eles vinham diante de João, arrependidos, e eram batizados ali no Rio Jordão. Deus transformava a vida deles. Paulo, no seu ministério, sempre chamou o povo a endireitar as suas veredas, a buscar a presença de Deus, a estar diante do Senhor. E no ministério de Jesus, terreno, também não foi diferente. Jesus anunciou as boas novas, anunciou a boa notícia, mas sempre chamando o povo a buscar a presença de Deus e mudar a trajetória das suas vidas. Então, o Evangelho, ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. E nós precisamos ter convicção de que, como pecadores, nós realmente precisamos estar a todo tempo buscando a face do Senhor. E isso tem que nascer no coração de cada um de nós. E nós temos um grande exemplo na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ver que quando Jesus entrou ali naquela cidade de Jericó, lá tinha um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem que era presidente ali, chefe dos publicanos, e ele era cobrador de impostos. E a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, muito rico, mas ele era renegado pela sociedade. O povo olhava para Zaqueu com desprezo, porque ele havia conquistado a sua riqueza de forma ilícita. E Zaqueu, ele não era um homem feliz, porque quando nós adquirimos coisas ilicitamente, nós não somos felizes.
Zaqueu era um homem triste. Apesar da riqueza, apesar dele ser um homem que tinha uma boa casa, se fosse hoje ele tinha carros da última geração, mas a felicidade não estava com Zaqueu. Mas um dia, Zaqueu ouviu falar que Jesus estava ali em Jericó, que Jesus estava andando pelas ruas de Jericó, e naquele momento, Zaqueu sentiu o desejo de ver Jesus. Era a oportunidade que ele tinha de ter a sua vida transformada. Mas quando ele viu aquela multidão, ele era de pequena estatura, a Bíblia diz, ele não podia contemplar a face do Mestre Jesus. Mas ele era um homem astuto, inteligente, e ele viu que Jesus caminhava em uma determinada direção, e ele viu uma figueira brava, e ele imaginou: Jesus vai passar por ali, a multidão está caminhando naquela direção, eu vou subir naquela árvore, eu vou ver Jesus hoje. Na verdade, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, de como Jesus havia curado enfermidades terríveis, os cegos haviam enxergado, os surdos ouvido, e os mudos falavam, e as pessoas que eram possessas de espíritos imundos eram limpos na presença de Jesus. Então Zaqueu imaginou: Jesus vai tirar essa tristeza da minha alma, essa dor que está no profundo da minha alma, somente Jesus pode tirar. E ele subiu naquela figueira, e quando Jesus estava passando por ali, Jesus olhou e contemplou o Zaqueu. Às vezes você pode pensar: ninguém me vê, ninguém me entende, mas Jesus te vê, Jesus te entende, Jesus sabe o que você necessita, e Ele está te vendo nesta hora. Zaqueu necessitava do perdão, ele era um pecador terrível, mas agora Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém que eu vá até a tua casa. E os fariseus, a multidão, olhou e pensou: como ele vai entrar na casa desse homem? Um ladrão, um cobrador ilícito de impostos, um traidor da pátria, porque os cobradores de impostos eram tidos como traidores da pátria. Mas Jesus falou naquele dia que ele havia vindo para salvar o que estava perdido, e que Zaqueu também era filho de Abraão, e que ele precisava de uma oportunidade, e que naquele momento a vida dele seria transformada. E Zaqueu nos dá um grande exemplo do que é verdadeiramente receber a presença de Jesus. Quando ele viu e sentiu a presença de Jesus, Zaqueu desceu daquela árvore convertido, convencido que ele precisava mudar a sua forma de agir, os seus procederes. E quando ele desceu dali, ele disse: Jesus, eu quero doar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Naquele momento Zaqueu estava convertido. A natureza dele havia mudado, porque Jesus havia entrado na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu. Quando Jesus entra na sua vida, você sente o desejo de mudar a sua história, de mudar a sua vida. E Zaqueu sentiu esse desejo: eu não posso mais viver como antes, eu tenho que ser uma nova criatura, eu tenho que andar diferente, porque Jesus entrou na minha vida. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Se eu ainda não fui transformado, é porque eu ainda não senti a presença verdadeira de Jesus. Nós precisamos entrar na presença de Jesus, deixar Ele entrar nas nossas vidas, para que a nossa vida possa ser transformada no nosso dia a dia. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo, quando aquele jovem caçula, mais moço, ele sentiu o desejo de conhecer o mundo,
E ele chegou diante do pai, pediu a sua parte na herança. E ele foi e andou pelo mundo gastando dissolutamente, vivendo dissolutamente. Até que um dia ele se viu tratando de porcos e sentiu o desejo de encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam. Mas ele se lembrou da casa do pai. Na casa de meu pai há abundância de comida. Na casa de meu pai, o menor dos empregados é muito bem tratado. E eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu quero chegar diante do meu pai e dizer para ele: eu pequei contra ti e contra os céus. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser tratado como um dos menores dos empregados. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, ele veio para buscar os perdidos. Naquele momento que ele chegou diante do Pai, que aqui representa o nosso Pai Celestial, Jesus renovou a aliança com ele. O Pai o recebeu de bom grado, o tratou novamente como filho, restituiu a condição dele de filho. Isso quer dizer o quê? Que você pode andar pelo mundo, você pode pensar que não há esperança, mas se você colocar no coração de voltar para a casa do Pai, o Pai te espera de braços abertos, para te honrar, para te restituir a sua condição de filho. Isso nós vimos na palavra de Deus. Isso mostra para nós o quê? A importância do arrependimento no coração de cada um de nós, para que nós possamos entender o propósito de estar na presença de Deus. A Bíblia diz aqui em Mateus 18:3 que há uma participação do homem no arrependimento e na conversão. Quando ele diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Existe a participação humana. Nós precisamos decidir a servir a Deus e estar na presença de Deus. Hoje nós temos contemplado muitas conversões incompletas, e por isso nós vemos pessoas indo de um lado ao outro, tentando encontrar uma saída para a sua situação, mas ele não consegue, porque ele não se firma na presença de Deus, não se firma diante do Evangelho. Nós vemos isso na parábola do semeador. Quando o semeador saiu a semear a palavra de Deus, está dizendo que algumas daquelas sementes, elas caíram sobre as pedras, caíram, aliás, sobre o caminho, à beira do caminho, e o que aconteceu? Vieram as aves e comeram aquela semente. A outra caiu no meio dos pedregais, e como não tinha umidade, logo secou-se. E a outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos a sufocaram. Mas a que caiu em boa terra produziu frutos 30, 60, 100 por um. A efetiva participação do homem na conversão. Quando os discípulos de Jesus ouviram essa parábola do Senhor, eles perguntaram: mas Senhor, quem pode entender essa parábola que o Senhor diz? E ele começou a explicar aquela parábola. E ele disse assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a minha palavra. As que caíram sobre as pedras são as que não têm raiz, creem por um determinado tempo, mas no tempo da tentação se desviam da presença de Deus. Mas as que caíram em espinhos são aquelas que ouviram, mas foram sufocados com os cuidados do mundo, com os prazeres que a vida oferece, e aí não produziram frutos. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e a conservam num coração honesto e sincero, são os que produzem fruto com perseverança, 30, 60, 100 por um. Irmãos, o Evangelho
ele requer de nós transformação de vida. E quando Paulo estava falando sobre os Tessalonicenses, na verdade ele estava dizendo que, quando eu entrei em Tessalônica, aquele povo era um povo extremamente idólatra, era um povo prostituto, era um povo rebelde, era um povo de dura serviço, mas eu comecei a anunciar a palavra de Deus ali. E quando eu comecei a anunciar a palavra de Deus ali, aquela cidade foi sendo transformada. O povo deixou a prostituição de lado, o povo abandonou a violência, o povo abandonou a idolatria. E agora Paulo está dizendo, de forma que eu não tenho mais nada de dizer deles. E todas as cidades circunvizinhas a Tessalônica podem contemplar e ver o que o Evangelho fez naquela cidade. O testemunho daquela cidade serviu para transformar toda aquela região, porque o Evangelho entrou ali com poder, com glória, e eles receberam num coração honesto e sincero, e a partir daquele momento, eles se transformaram em exemplo para as demais cidades. Nós somos chamados, Jesus nos chamou para nos capacitar a pregar o Evangelho do Reino, e ao mesmo tempo dizer a nós, através da sua palavra, da nossa responsabilidade diante dos homens. A igreja tem uma grande responsabilidade. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver que aqui existe um povo diferente, um povo lavado, remido na palavra do Senhor, transformado, um povo que busca servir a Deus em espírito e verdade. Quando as pessoas olharem para a igreja e ver esse testemunho da igreja, nós saberemos que nós estamos cumprindo com a palavra do Senhor Jesus. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava dizendo o quê? Parabéns, Tessalônica, parabéns, povo de Tessalônica, porque vocês têm realmente cumprido todo o propósito para o qual Deus me enviou até a cidade de vocês. Vocês agora têm sido exemplo para os demais, e eu tenho visto que a vida de vocês agora é uma vida remida, transformada. Vocês deram créditos à minha palavra. E quando nós lemos aqui, no último versículo do capítulo 1, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Na verdade, quando nós lemos esse último versículo, Paulo está dizendo o quê? Que Tessalônica estava o tempo todo esperando a volta de Jesus. Eles estavam preparados para a volta de Jesus. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que a todo tempo esperar a volta do Senhor Jesus. A qualquer momento, nós não sabemos a hora, nem o momento, mas o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E o povo de Deus precisa estar preparado para ir com o Senhor Jesus, para estar no arrebatamento da igreja. E isso nós só vamos conseguir quando nós verdadeiramente receber a palavra do Senhor em nosso coração e colocar o Evangelho em prática. Amém? Os irmãos querem se colocar de pé?